Estamos começando mais um programa de entrevistas, hoje tendo o prazer de receber um grande empreendedor e começando uma série que a gente quer inspirar pessoas a empreender, a inspirar a apostar nos seus negócios. Hoje, no Brasil, a gente tem uma cultura onde muitas vezes o empresário ligado a lucro, etc., não tem a imagem correta, ou seja, a pessoa que vai lá é um trabalhador, aposta suas economias, seu tempo, trabalha final de semana, trabalha feriado e parece que depois tudo veio assim ao acaso e a ideia que muitos têm é de que ele explora o trabalhador, etc. E a imagem que a gente quer passar é outra, é diferente. É que são pessoas que, como nós, começamos com uma ideia, trabalhamos pra caramba e conseguimos chegar lá e além de fazer, de capitalizar todo o nosso investimento, trazemos oportunidades para outras pessoas. Que bom te receber aqui, Valmir. O Valmir, ele é empreendedor. Ele criou, junto com os sócios, a Cerveja Blumenau. Antes disso, o Empório Vila Germânica, que é aquele conjunto de lojas lá no Parque Vila Germânica. E a Vila Beer, uma choperia, onde praticamente tudo começou. Bom dia, Klaus. É verdade, nós temos uma história bastante, eu diria, desafiadora nesses últimos 10 anos, né? Para alguém que nasceu em Rio das Antas, né, e andou de pé descalço no inverno, eu acredito que a gente conquistou algumas coisas e esses últimos 10 anos foram os mais desafiadores. Durante 32 anos, eu vivi bastante o mercado financeiro e a gente, nesse viver o mercado financeiro, sempre do lado da mesa, onde você ouvia os empresários, na grande maioria, com as suas dificuldades, com as suas coisas de ter problemas de fazer uma folha, fazer o 13º, pagar uma necessidade de um investimento. E também, ao mesmo tempo, via algumas pessoas dizerem, poxa, olha só que cara de sorte, olha como a empresa dele cresceu. E nós conhecíamos a realidade daquele empresário, sabíamos quanto ele se dedicava, quanto ele trabalhava, quanto ele sofreu e quanto ele abriu mão de coisas pessoais, até de família, para chegar naquele estágio. Ficávamos assim até indignados. Poxa, sorte, né? O cara trabalha 16 horas por dia, o cara abre mão de um monte de coisa e aí o mercado diz que ele tem sorte, né? Então hoje a gente nessa condição não mais desse trabalho no agente financeiro, a gente vive também com alguma frequência eu vi, poxa, amigo, que sorte, né? Você está com a cerveja dando certo, mas não sabe tudo que nós vivemos esses 10 anos até chegar nesse momento e que ainda tenho dito que é um processo muito embrionário, né? O mundo da cerveja ele é muito novo e a cerveja Blumenau, apesar de muitos não acreditarem que ela só tenha 2 anos de fábrica, vai fazer em setembro, ela é um projeto sim bem embrionário. E vale ressaltar que ele começou aos 14 anos no BESC, que é a instituição bancária que ele trabalhou, até sair e apostar então no seu próprio projeto. Como é que foi essa mudança? Quando a gente fala gerente de um banco, a gente lembra que a pessoa está estável, que a pessoa está tranquila, que entre aspas não tem muito por que arriscar todo aquele capital, aquela luta que durante anos foi conquistado, foi acumulado, etc. É, a partir de que momento você viu que era a oportunidade para investir e apostar? Eu comentei antes, né? Eu sou do interior de Rio das Antas, uma cidade que hoje tem 5 ou 6 mil habitantes, e na vila, 1.200 a 1.500 habitantes. E eu morava na roça, né? A gente foi criado na roça até os 8 anos de idade. E meu pai, a minha família, a gente sempre olhava assim, os meus tios, família de 10 irmãos, os meus pais, né? Caramba! E meu pai dizia assim que ele sonhava para os filhos dele algo que, lamentavelmente, ele não tinha conseguido, né, para a vida dele. Ele foi 6 meses na escola. Eu lembro de quando ele tinha que assinar um documento, ele copiava a assinatura dele. E ele sonhava que os filhos dele, tanto ele como minha mãe, tivessem uma outra evolução, né? E a mãe sempre sonhava que eu fosse contador. Contador, que legal. Ela dizia, poxa, eu sou o filho mais velho, então ela dizia, eu quero que seja porque quando eles saíram da roça, eles montaram uma pequena vendinha e o grande modelo de empresário para ela era aquele contador, né? Tinha um escritório lá e mandava um menino lá
buscar os documentos e todo mês mandava ir lá cobrar, né, a sua fatura, e ela imaginava, poxa, era o único contador da cidade, se ele tem tantos clientes, ganhava tanto, ele estava bem. Né? Então ela sonhava que o filho fosse contador. E de fato eu fiz na faculdade de administração e no segundo grau eu fiz contabilidade. Mas nesse processo isso foi acontecendo, eu acabei virando bancário, fiz uma carreira de 22 anos de Banco do Estado e depois 10 anos de cooperativa de crédito. Mas mesmo nesse período eu sempre tive outras atividades. Eu nunca fui acomodado, eu sabia das limitações salariais que aquele emprego me dava, apesar de me dar estabilidade. E se eu quisesse algo diferente, eu tinha que correr atrás. Então, fiz, além da faculdade, depois fiz várias especializações, MBA e por aí fora, onde eu fui buscando o desenvolvimento, né, e tendo outras atividades, com treinamentos, cursos, e até em outras empresas, em alguns segmentos, né, com minha esposa, com loja, com restaurante. E isso, de alguma forma, me gerava a vontade de querer mais. Né? Até que em 2010, curtando um pouco a história, eu interrompi, aí já em Blumenau, depois de ter passado por várias cidades, eu interrompi, depois de 32 anos, a minha carreira no sistema financeiro, e já tinha passado pelo processo da criação do Empório e passei a me dedicar aos projetos que hoje a gente está encaminhando. E o Empório eu considero de grande importância para a cidade, porque a gente sempre ouvia falar, né, de turistas, olha, eu vim para Blumenau e não me encontro nada aberto, tenho uma dificuldade às vezes de comprar um souvenir, às vezes de conhecer um pouquinho mais sobre Blumenau, apesar de termos ali locais de informações ao turista, mas que às vezes não estão tão centralizados ou o turista tem essa dificuldade de achar. O Empório foi um projeto, de certa forma, ousado, né? Porque você comprou no sentido de utilizar durante um determinado período aquele espaço dentro de um local público, que é a Vila Germânica, e você acabou também montando aquelas lojas, criando um empreendimento físico, né? Como é que foi esse projeto? Isso iniciou, pelo que a gente estava conversando um pouco antes da entrevista, com alguns investidores que de repente o projeto ele seria feito através dessa forma, mas depois tu acabasse assumindo sozinho. Em 2008 eu estava ainda no sistema financeiro, eu estava à frente do sistema cooperativo no estado, e eu fui convidado por empresários para estudar, né, fazer uma avaliação técnica, na verdade no final de 2007, para avaliar a viabilidade de ter um empreendimento ou ter alguma coisa diferente. Uhum. A ideia do Empório não foi uma ideia minha, o nome sim, né, na época se pensava em outros nomes, mas a ideia de ter um centro, de ter um local que o turista pudesse permanecer mais, ela vem de tempo, né, de outras, na época do Norberto, né, que era o presidente da Vila Germânica, na época então ainda Proeb, e os governos municipais anteriores tinham sonhado alguma coisa nesse sentido, mas sempre esbarrava naquela história de quem que vai amarrar o sino no pescoço do gato. Uhum. Né? Quem vai fazer? Quem vai ser o gestor? Quem vai investir? Quem vai cuidar disso depois? E eu, na época, fui consultado para fazer uma avaliação. Como eu tinha uma relação muito forte com a cidade já em função de Oktoberfest, e o banco que eu trabalhava e depois a cooperativa, por muitos anos fizeram a gestão da Oktober. Então, a gente acabava tendo números, né, que sinalizavam o potencial, Uhum. né? Não só números financeiros, mas também de visitação. E a gente tinha na carteira de clientes muitos empresários que também sinalizavam que nós temos um potencial turístico muito forte e que precisaríamos de empreendimentos. Feito esse estudo, a gente percebeu que tinha potencial. Uhum. Né? Fui convidado a fazer parte desse grupo na época, 4 investidores, e o projeto acabou nascendo, né? É uma concessão pública, temos ainda uma porção de anos pela frente. Claro que nem tudo acontece com
como você sonha, né? O projeto começou a ganhar corpo depois do edital e aí vemos a tragédia de 2008 que ela acabou nos trazendo marcas muito fortes. Uhum. Mas como em tudo na vida, né? Se te dão um limão, você tem que Transformar em limonada. Transformar em limonada, né? Eu sempre gosto de falar muito uma frase que o Félix Tais com frequência ele cita, né? Aos que choram e os que vendem lenço. Né? Eu tenho procurado pautar minha vida em ser alguém que vende lenço. Legal. E então a tragédia nos trouxe problemas seríssimos. A gente entregou o projeto ainda não totalmente pronto 25 de setembro e 23 de novembro nós já tivemos... Mas já havia construído isso? Já estava pronto, né? Mas ainda estávamos captando inquilinos, né? Tínhamos poucos ainda fechados. E aí veio a tragédia, 1,10 m de lama, a cidade se transformou, todos lembram disso. E daí veio o segundo semestre o primeiro semestre de 2009, a Vila Germânia que se transformou num grande depósito de água e mantimentos. E 2009, o segundo semestre, a gripe A. Então esses fatores todos, né, acabaram complicando muito e onde os meus sócios entenderam que não era mais o momento de continuar. E acabei assumindo todo o projeto, né. E além disso tem outros fatores, né, pontuais, mas a gente acabou se dedicando e percebendo que continuava com potencial, só que talvez tivéssemos que destinar para o projeto maior tempo. Eu ainda estava no sistema cooperativo, tinha um contrato ainda de gestão, acabei antecipando a minha saída e no início de 2010 eu me dediquei tempo integral a esse projeto. Foi quando nós começamos a montar as lojas. Aliás, só para pontuar aqui, o Valmir também participou da criação do Blucred, né? Foi um dos participantes do projeto que depois virou Sicoob, é isso? Na verdade, quando eu fui consultado, né, participei de um processo, os idealizadores da ideia, né, que eram servidores públicos da região, queriam uma cooperativa de crédito própria e buscaram um executivo de banco, porque uma cooperativa de crédito ela tem o regramento de um banco financeiro, e a gente competitiva, além dela precisar, né, de muita captação, de muitos associados, ela precisa estar ligada a um sistema financeiro, né? E hoje os grandes sistemas financeiros, tirando os bancos privados ou públicos, são, por exemplo, um Sicoob, um Sicredi, um Unicred, uma Secred, que são os sistemas onde a cooperativa se associa para ela ter comodidade e flexibilidade em muitos processos. Por exemplo, sistema de compensação. Né? Uma cooperativa sozinha ela não tem como fazer a troca dos cheques entre os associados ou entre os clientes dos associados ou até pagar um título, né? Então o sistema cooperativo ele é um grande guarda-chuva. Então desde o começo a Blucred se filiou ao Sicredi, que na verdade a cooperativa passa a ser um dono desse sistema. Depois com o andar do tempo ela foi consorciando outros produtos e nós tivemos a felicidade de ir na Blucred na época sermos pioneiros em âmbito nacional em vários segmentos, né? A primeira cooperativa no primeiro semestre apresentar resultado, em função muito da Outubro que eu vim do banco, já fazia gestão, eu saí, o banco disse que não queria mais fazer a Outubro, a gestão da Outubro nos chamou, se a cooperativa não poderia fazer, fizemos e deu resultado. Além disso, as cooperativas não tinham fundo de investimento, a gente ajudou a criar os primeiros. As cooperativas não tinham cartão de crédito, a gente ajudou a criar o primeiro cartão, que eu ainda tenho lá o modelo, lá, o Blue Card. Né? Então são várias coisas que aquele 22 anos de experiência no mercado nos ajudou no crescimento da cooperativa. Obviamente, dentro de uma proposta bastante arrojada de crescimento. E hoje, seguramente, ela é uma das maiores do estado, deve estar entre as 10 maiores do Brasil, e a gente sempre imaginava que isso um dia iria acontecer. Lamentavelmente ela participou de uma fusão, eu sempre sonhava que ela fosse incorporadora, não incorporada, mas o processo ele é assim, né? É muito dinâmico
E a gente participou desse processo e depois foi para o Sicredi, a mesma coisa, a gente ajudou, contribuiu para o desenvolvimento do sistema. E, em paralelo, foram acontecendo as coisas e nasceu o Empório Vila Germânica. O Empório também teve uma choperia que foi colocada, faz parte lá e quer ter o negócio, né? Sempre sonhou em trabalhar nesse segmento. A Vila Beer, ela é reconhecida, inclusive saiu em revistas nacionais, como tendo a maior carta de cervejas artesanais ou de cervejas. Acredito que a paixão deve ter saído de lá, né? Dessa busca por produtos locais. Inclusive a gente esteve no lançamento da cerveja Blumenau, que é um empreendimento, o último grande empreendimento aí de 2 anos. A gente sabe que o segmento de restaurante, gastronômico, etc., exige uma dedicação muito grande do dono. Afinal, o espaço lá ele deve estar sempre aberto, né? Como é que foi apostar numa área tão diferente, né? Porque até o empreendimento, analisando o Empório Vila Germânica, gerir aluguéis, estrutura, etc., parece algo assim, mais administrativo, vamos dizer. Mas quando a gente chega num empreendimento gastronômico, onde temos produtos, preparação de pratos, etc., e uma dedicação muito grande em atender bem, porque tu tens o contato direto com o cliente, né? Qualquer negócio, claro, a gente tem, sim, mas é diferente. O que te fascinou nessa área? Ou a princípio foi um empreendimento, um negócio que tu quisesse abrir e depois acabou te fascinando? Eu diria, Klaus, que são vários aspectos, né? Um deles é a necessidade. Tá? Quando nós idealizamos o Empório, nós achamos que ia ser mais fácil. Uhum. Né? Constrói, termina, vai ter fila de espera, eu quero aquela sala, eu quero outra sala, alugou todas as salas, tá tudo funcionando, uhum, legal, vai ter evento direto e tá tudo bem, né? Perfeito. É uma área que todo mundo quer estar. A gente imaginava assim. Quando você começa a construir, você percebe que aqueles poucos empresários que estavam lá olham para ti e te percebem um concorrente e não alguém que chega para somar. E aí começam as primeiras barreiras. Você percebe que o processo todo, público-privado, não tinha sinergia. Não existia um associativismo, né? Não existia um pensamento coletivo. Então já começam os primeiros problemas. Depois, a própria construção, ela apresentou problemas seríssimos, né? Nós, lamentavelmente, confiamos num projeto que ele, na hora de executar, ele teve problemas estruturais graves que a gente teve que rever, até porque as próprias estruturas legais não validaram o projeto. Uhum. Vou dar um exemplo, ele não contemplava elevador. Tem elevador? Tem 2. As escadas projetadas estavam com dimensões que não validavam bombeiro. Uhum. O projeto... É interessante, né? Porque sim, são 2 pisos, praticamente, né? O projeto foi feito uma parte orçamentária, que foi para o edital, que era parâmetro de execução. Não se deram conta de que aquela região ali é uma região que ela, por muito tempo, ela serviu de meio que um lixão de obras. Então, e ela tinha problemas estruturais, tínhamos que estaquear. Alguns lugares foi 4 estacas. Né? Então, isso tudo impactou nesse orçamento. Então, vencendo essa fase, a gente percebeu que tinha que mudar, eu tinha que investir bastante. E não só investimento financeiro, mas, por exemplo, nós teríamos que estruturar uma associação para que nós, lojistas, cada um, lógico, tendo o seu mix de produto, o seu modelo de negócio, mas que todos olhassem para a mesma proposta, que era atrairmos o turista e o turista que estivesse aqui pudesse ficar um dia mais. Mas, além disso, nós precisaríamos vencer
a barreira de que fazendo mais alguma coisa só para turista. Tinha que ser bom para o blumenauense. Então a associação começou a pensar com um modelo mental um pouco diferente. Eu lembro que uma das primeiras falas que eu fiz para o grande grupo foi: antes de mais nada, precisamos mexer no nosso modelo mental. Né? E a gente conseguiu vencer essa barreira à medida em que a gente levou para eles a proposta de nós desenvolvermos mais alguns eventos, que a gente pudesse colocar o blumenauense lá na Vila Germânica. Porque nós temos 330 mil habitantes. Existem alguns mitos que a gente vive batendo para ser desmistificado. É mentira que todo mundo vai para a praia. É mentira que feriadão toda a cidade fica vazia. A cidade fica vazia porque você não tem opção do que fazer. Aí as pessoas ficam em casa. Literalmente as pessoas ficam em casa porque nós temos ou vão para o shopping. Então nós começamos a mostrar para as pessoas que se você cria alguma coisa para fazer em Blumenau, as pessoas vão. E aí vocês criaram eventos, né? E aí nós começamos a criar alguns eventos, e um dos que a gente ajudou a resgatar foi o Festival Brasileiro da Cerveja, o Festival do Boteco, o Festival Gastronômico, ajudamos algumas feiras. E isso fez com que outras áreas também começassem a acreditar. Né? E hoje, vamos dar um exemplo, não tem nada a ver com a organização, mas é um belo case que é a feirinha lá da Servidão. Né? E assim nós temos espaço para a nossa cidade, para a nossa região, para muitos outros equipamentos. Que é algo que tu dizes que se encaixa dentro daquilo, olha, parece que não temos nada para fazer, que todo mundo vai para outro lugar, e é só criar o evento que as coisas vão acontecer. Eu vou com alguma frequência a Curitiba visitar minha irmã. E uma das coisas que a gente faz obrigatoriamente no domingo de manhã é ir na feirinha em Curitiba. Porque ela é moradora de lá e ela quer mostrar a feirinha. Então isso serve para a nossa realidade. É verdade. Nós temos 330 mil habitantes. E lá é fixo, né? Lá é fixo. Né? Então nós precisamos ter algumas feirinhas aqui todo final de semana. Porque sempre tem alguém vindo visitar alguém que mora aqui. Então essa pessoa vai visitar. Então se a pessoa da cidade gostar, ela vai com prazer levar o visitante. Outro detalhe, nós temos uma das melhores estruturas de hospitais e clínicas do Brasil para transplante. A quantidade de pessoas que vêm do Brasil todo para cá é muito grande. Essas pessoas têm um doente, mas tem 2 ou 3 que vêm junto. Essas pessoas precisam de entretenimento. Elas precisam ter o que fazer, senão ela fica louca. E é um mercado totalmente diferente, né, do que se imaginava. Não, e ela não vem uma vez só. Ela vem fazer uma primeira pré-consulta, ela vem várias vezes. Em muitos casos se estabelecem aqui. Né? Nós temos um grupo fantástico universitário, que também a família vem com muita frequência visitar o filho, que tem que ter o que fazer. Estamos falando de pelo menos 3 universidades de peso na região, né? Nós temos uma região, essa semana agora que está frio, né? Se você sentar lá no Beer Villa, próximo no corredor, e ficar observando o turista e perguntar, tu vê a quantidade de pessoas que estão indo para Gramado, mas passa para o Blumenau. Então nós temos um potencial muito grande e a gente começou a olhar dessa forma para isso. A gente começou a fazer mostrar para a associação que a gente precisava investir. Né? Então hoje a associação tem, não lembro o número hoje, mas deve ter algo em torno de 8 outdoor, desde lá de Curitiba, né, até perto de Florianópolis, dizendo visite Blumenau, né, e uma parte do outdoor está remetendo ao evento que está acontecendo naquela semana, naquele período, mas convidando as pessoas a vir conhecer Blumenau. Então tem uma assessoria, tem todo um material, tem uma entrega de panfletos no litoral toda semana para que as pessoas venham a Blumenau. Então essas coisas que estão acontecendo, ela não veio ao acaso, não é acontecendo do nada. Existe investimento. Exemplo, as lojas da Vila Germânica, do Empório Vila Germânica, elas já estão arrecadando para o Natal. Já foi definido o que será feito esse ano no Natal. Já estão arrecadando. Então vai ser investido algo em torno de 150 mil reais esse ano. Só por aquelas lojas que estão ali dentro. Então eu até brincava esses dias, né? Nós tivemos uma abaixo-assinada de 300 lojas da 15 que querem motivar, ou querem levar algumas coisas de volta para lá. Legal, se cada uma delas investir 3 mil,
nós estamos falando de 900 mil. Dá para fazer uma bela decoração no Natal. Que às vezes era até uma reclamação, né, de que poderia ser feito algo melhor. Falando nessa questão do turismo, bom, o investimento do Beer Villa, do Villa Beer, aliás, a gente também vê como um case de sucesso, é uma referência na Vila Germânica, e acabou inspirando outra ideia, que é a cerveja Blumenau, que hoje em dia, além de produzir ótimos rótulos, também terceirizou a produção para outras empresas, que é algo que você comentava antes, assim, a ideia de desenvolver uma incubadora de cerveja. Mas a cerveja Blumenau, ela foi também um sonho? De novo, né? Eu tenho como modelo, né, de vida, um modelo mental, de nada é impossível. Uhum. Né? Então, eu procuro não, reduzir o uso da palavra não pode, não dá. Né? E isso a gente, quando começou com a questão do empório, a gente batia muito nessa tecla. Se isso não pode, o que pode ser feito? Né? E nós entendimos então e montamos várias lojas na Vila Germânica, mas com o intuito de, como não estava difícil locar, a gente montou algumas lojas e à medida que ia dando certo a gente foi vendendo. E aí vem aqueles fatores, né? Eu acredito que é possível, eu procuro trabalhar muito associado e nós temos uma coisa muito legal. A gente consegue trabalhar muito, muito bem. A gente falava aqui da leitura antes, eu e minha esposa. Você precisa ver trabalhando junto. É o trator que essa é a minha esposa. Então a gente foi olhando, puxa, o que precisa fazer? Deu certo o Festival da Cerveja, não temos nenhuma casa especializada na região, temos que ter. E aí a gente montou o Beer Villa. Na época ele começou com 60 rótulos. Nenhum comercial. E todo mundo dizia, em 90 dias você vai fechar. Ou você muda. Resultado, foi para 60, de 60 foi para 90, 150, 200. E nós temos períodos de 400 rótulos de cervejas especiais. Hoje temos 30 no barril, vai passar para 50 esse ano ainda, e mantemos conforme o período até 400 rótulos. Isso nos obrigou a conhecer um pouco de cerveja. Estávamos envolvidos com o festival, montamos o Beer Villa e precisei aprender um pouco sobre cerveja. Não sonhava em ter uma fábrica, não imaginava o que era ter uma fábrica de cerveja. Para mim isso era um outro mundo. Mas a gente precisou viajar, conhecer, até por causa do festival, conhecer a realidade das cervejarias, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná. Se inteirar do negócio. Se inteirar do negócio, ver as dificuldades que... Às vezes você ligava convidando uma cervejaria para ir para um festival e elas comentavam as dificuldades que era, a locomoção, mandar produto. Eu fui visitar muitas delas. E aí fui para a Europa também, conheci algumas, e a gente percebeu que o mercado nosso aqui era muito, e ainda é muito embrionário, muito novo, e tinha potencial. O Beer Villa começou a rodar, até que em 2000, e aí sempre aquela demanda, né? Aquele questionamento, poxa, quando vai ter a cerveja de vocês e tal? Até que a gente fez uma para ser uma cerveja de 4 anos do Beer Villa, em 2015, acabou dando muito certo e a gente partiu para ter a própria marca. Ocorre que aí vem as coisas assim do universo conspirar a favor. Lembrando que quando eles começaram, também foi terceirizado, né? Sim. Por causa do investimento, né? Uhum. Então o universo sempre conspira a favor quando você não fecha a porta. Por isso você deixa... A porta tem que estar sempre aberta. Você escolhe, você faz as escolhas, né? Então não acredito em acaso, eu acredito que eu sou o único responsável pelas minhas escolhas, eu acredito que tudo é possível desde que você queira fazer. Eu acredito muito em trabalho em equipe, associativismo, família. É nesse modelo que eu acredito. Né? E aí, o Beer Villa dando certo, a gente resolveu, e já vinha discutindo muito, porque já tínhamos falado na capital brasileira da cerveja. Uhum. Tinha dado na trave num período, o Norberto batalhou muito sempre sobre isso. E aí, uma hora vai dar certo, a gente sempre pensava, uma hora vai dar certo. Nós começamos a pensar em gerar... foi vendido a Eisenbahn na época, a gente começou a pensar, poxa, e se venderem mais uma, né? No caso, a Beerland era a segunda maior. Como será, né, a nossa região? E aí, poxa, nós temos que incubar, nós temos que gerar novos sonhadores, novos meninos aí que queiram fazer cerveja. Como fazer?
não conseguimos rodar com a incubadora, até que quando nasceu a Blumenau, uma das coisas que a gente sonhou, então, poxa, agora com a Blumenau, com a fábrica nossa, eu tendo autonomia e se eu tiver dinheiro, eu consigo talvez estimular que novos projetos nasçam. Então hoje deu certo a cerveja Blumenau, está dando certo, apesar de ser um projeto muito, muito, muito pequeno, mas as incubadoras também estão dando certo. Então hoje nós temos lá algumas marcas incubadas. E eu posso dizer assim que uma marca que está lá incubada e um dia pode ser uma grande cervejaria é a própria Hemmer. Uhum. Né? Que é interessante, né? Ela até teria tal capital para Sim. construir um empreendimento próprio, mas como qualquer negócio existe um risco grande, né? Decidiu apostar na cervejaria e acabou se tornando uma excelente opção para, no caso, a cerveja Blumenau, para que projetos semelhantes pudessem acontecer. Né? Nós temos lá incubados hoje, são 6 projetos incubados. A gente sabe que alguns... porque você só sente a dificuldade quando você vive o dia a dia. Uhum. Você contar a dificuldade que é você produzir uma cerveja ou vender uma cerveja, as pessoas não acreditam. Elas olham para a garrafa, elas acham assim que é como fritar pastel. Uhum. Você vai no mercado, pega uma caixinha de massa, uma carne, uma cebola, vai para casa, 30 minutos está pronto. O planejamento, a estrutura, a formação, a qualificação, os insumos, é uma estrutura, um planejamento muito, muito arrojado. Quando você olha para um projeto que você quer entregar sempre com a mesma qualidade, com a mesma proposta. Não apenas vender. Eu comentava numa reunião, uma visita que a gente tinha hoje de manhã na fábrica, e a gente recebe todos os dias turistas lá. Quando você sonha e você tem uma proposta de entregar sempre o mesmo produto, é muito desafiador. Você não pode simplesmente trocar de fornecedor porque ele aumentou o preço. Porque o outro fornecedor talvez tenha um preço menor, mas ele não vai ter o mesmo insumo. E aí você não vai conseguir entregar a mesma cerveja. E é frustrante você ter um cliente que ele consumiu o teu produto num evento, ele foi numa loja, comprou a garrafa, ele adorou, é o mesmo produto, e aí agora ele vai brindar essa cerveja para um parente, um amigo, e aí ele pegou de um outro lote e não é mais a mesma cerveja. Então, a nossa preocupação sempre foi, nós precisamos ter sempre o mesmo produto. Ele pode ser melhor, nunca pior. E isso é desafiador, porque às vezes você tem que tirar um lote de circulação e literalmente ele vai fora. Né? E você tem que investir em pessoas, você tem que investir em equipamento, você tem que investir em logística. Né? Então é muito desafiador. E a proposta da incubadora é essas pessoas que hoje sabem fazer em casa uma boa cerveja, possam experimentar e vivenciar. Então com cada uma delas eu tenho reuniões no mínimo quinzenal. A própria Hemmer, nós temos reunião quinzenal de avaliação. Se as receitas estão rodando, a percepção do mercado, as questões de rentabilidade, como é que é a devolutiva disso na percepção. Então, para quê? Poxa, eu sonho que eles fiquem sempre conosco, mas melhor do que isso é eles ter talvez o seu próprio negócio e quem sabe eles ajudar a incubar novos projetos. E nós sonhamos coletivo aqui que nós tenhamos um Vale da Cerveja muito forte. Para isso nós precisaríamos ter 10, 12, 15 cervejarias. Não para nós brigarmos entre nós aqui pelo mesmo cliente, não. A gente comenta, esses são os números, né? Me permite citar. Hoje nós temos 4 grandes grupos cervejeiros no Brasil. 4 grandes grupos. 3 desses grupos detêm 99% do mercado. O grupo Ambev detém aí em torno de mais de 70%. O grupo agora Heineken, comprou o Brasil Quirim, também aí próximo dos 20%. Né? E o grupo Petrópolis, né? Que é Itaipava e outras marcas detêm 9%. Somados, 99, alguma coisa. Muita coisa para pouca gente. Aí nós temos o outro grupo, 800 pequenininhas. Quer dizer que tem um mercado enorme para crescer. Né? Então, é um processo embrionário, tem muito potencial, mas as pessoas têm que... a gente no Brasil, talvez pelas crises que teve, pelos processos inflacionários de muitos anos, a gente sempre foi disciplinado assim, eu tenho que produzir de manhã, vender de meio-dia, de tarde eu tenho que repor meu estoque, senão amanhã eu não consigo produzir porque o preço já é outro. Então esse imediatismo,
E eu vivi isso dentro de banco, de você Imagina. ter planos assim absurdos, você fechar um negócio hoje, de tarde dá um plano, a empresa da manhã seguinte está quebrada por causa de um plano. Na Europa não é assim. Então, os projetos, você vai na Alemanha, para você ser empresário, você tem que passar 2 anos por um processo de treinamento e de preparação. Né? Então, o investimento ele é muito mais pensado. E a gente sonha que aqui a gente consiga, essa incubadora sirva para que as pessoas, se elas forem amanhã depois ter a sua própria cervejaria, tenham percebido que é mais difícil do que você imagina, mas não é impossível. Uhum. Exige dedicação? Exige. Eu tenho um turno de 14 horas por dia na média. Tenho dias que faz 16, 18. Tenho dias que eu faço só 12. Mas o empresário, e aí volta a tua fala inicial, esse é a carga horária de um empresário. E não é de segunda a sexta. É segunda, sexta, sábado, feriado. E nós no E às turismo, vezes falta um espaço ali no meio, né? Sim. E nós o turismo, principalmente. Né? Esse final de semana, eu e minha esposa fomos para um evento em 13 Dias, um festival de inverno lá. Aproveitamos para visitar tudo quanto foi porta que a gente viu aberta, a gente visitou, para entender como é que eles estão trabalhando, o que eles têm de novidade. Porque a gente também precisa ver o que está acontecendo no entorno, né? E assim, lá no evento, sábado à noite, enquanto todo mundo estava festando, eu estava lá junto com a minha equipe, tirando chopinho lá e observando. Por quê? Porque a hora que você, além de você estar cuidando do teu negócio, é a hora de você ter o feedback do teu cliente. Claro. Né? Por que você está voltando aqui para buscar? Não, porque eu já tomei naquele outro stand, gostei mais da cerveja de vocês. Tu já conhecia? Não conheço, sou de tal lugar. Então você perceber isso. E é o modelo que a gente adotou, né, desde sempre. Está muito próximo do cliente, está muito próximo do negócio. E agora acreditamos muito nesse modelo das incubadoras, acreditamos que dá para a gente não só ajudar essas empresas a nascerem, e quem sabe alguma delas a gente ser parceiros também, até sócios. Legal. E uma fala que me chamou bastante atenção durante a entrevista é o que tu falasse sobre, olha, se alguma dessas empresas abrirem, não, construírem sua própria estrutura, que bom, estamos todos juntos. Quer dizer, resume aquilo que você comentou antes da gente começar, que sempre fosse muito voltado à questão do associativismo, né? de construirmos juntos. Isso é importante. Outro detalhe que ele comentou agora, mas às vezes o trabalho nosso também é pesquisar. Né? Às vezes a gente fica tão perdido na rotina do dia a dia, em fazer funcionar as coisas, em correr atrás, que a gente esquece de olhar um pouquinho melhor, não o que o concorrente está fazendo, mas que outras opções existem dentro do nosso mercado, ou às vezes até fora. Viajar, eu acho que é uma das coisas que mais sempre se comenta, da oportunidade de conhecer algo que de repente não faria parte daquela tua... sair da rotina, né? Eu acho que principalmente num momento como agora, né? Nós olhávamos os teus livros antes da entrevista, e agora me ocorreu que eu fiz administração na época de 81 a 85. E eu lembro que um professor de marketing na época, ele dizia assim que a vida de um produto, entre a concepção dele e ele ter um concorrente ou sair do mercado, era 30 anos. Quer dizer, eu ia pensar num produto, eu ia imaginar como construir esse produto, arrumar gente para fazer, empresa, consolidar, ele ganhar mercado, ganhar escala, alguém pensar em fazer um concorrente, 30 anos. Hoje você lança um produto, em 30 segundos ele nasce e morre. O mercado é muito dinâmico. Né? Você se conecta com o mundo em segundos. Então você lançou um produto, dali 30 segundos alguém já melhorou ele e já lançou ele diferente no mercado. Então é muito dinâmico, e se você não olhar isso, né, não dá para imaginar que só a cerveja Blumenau vai consolidar o Vale da Cerveja. Não existe isso. E isso vale para qualquer segmento. Agora, ontem, eu vi que validaram o Blumenau gastronômico, poxa, a Vila Gastronômica, né? Algumas ruas da cidade. Ok, é mais uma lei. Sim, a via gastronômica ali Agora, aqui, né, da Antônio da se as pessoas que estão envolvidas não entenderem isso como uma oportunidade, claro, não serve para nada.
O que vale é as pessoas que estão envolvidas acreditarem e mexerem no seu modelo mental. Nós falamos há pouco, né? Uma das grandes conquistas do Empório é a gente mexeu na capa do Santa Catarina. Uhum. O Santa Catarina tinha uma capa pronta já, de anos, né? Que ele editava sempre nos pós-feriado e nos grandes datas, era assim, a mesma capa, Blumenau fechado. Era toda segunda-feira era a capa do Santa, Blumenau fechado. Por quê? Porque naquele final de semana não tinha nada aberto. Era num feriadão, era numa data especial, não tinha nada aberto. E a gente mudou essa história. O Empório Viajante, ele é o grande diferencial hoje. Ele mudou essa história. Sim, então não dá mais para dizer assim, não vou Blumenau porque não tem nada aberto. Tem aberto. E isso está fazendo com que mais alguns empreendimentos comecem a acreditar que é possível. A vila gastronômica, do jeito que ela foi concebida, ela só vai funcionar se as pessoas envolvidas acreditarem. Se isso foi feito em conjunto. E isso é mobilização, isso é mudança do modelo mental. Porque não adianta eu ter uma vila gastronômica e eu ter somente food truck. Uhum. Não adianta. As pessoas não querem mais só isso. Elas querem diversidade, elas querem alternativa, elas querem inovação, elas querem qualidade. Então, é uma bela sacada? É uma bela sacada. Desde que os envolvidos acreditem nisso, invistam nisso e olhem assim, vai demorar um tempinho para se consolidar. Vai. Nós estamos falando de Empório, tá legal agora? Não, não tá legal. Fazem 10 anos, mas não tá legal. Nós temos muita coisa para fazer. Né? E para quem olha, parece que está consolidado. Não. Ele evoluiu bastante, mas tem muitas coisas para fazer. E assim, as coisas precisam... você tem que ser sempre questionador. Uhum. Né? O que posso fazer melhor? Legal. Valmir, gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença. Eu espero que você que ficou assistindo até agora ou vai assistir depois possa aprender, né, se inspirar, eu diria, com essas informações, porque essa é a proposta desse projeto que a gente vai começar agora, de trazer pessoas para mostrarem como chegaram lá. E quando a gente fala chegar lá, o verdadeiro empresário, o verdadeiro empreendedor, porque às vezes não necessita exatamente um negócio, às vezes pode ser uma iniciativa que ajude as pessoas, né? Apesar de que um negócio ele ajuda as pessoas, né? Da perspectiva, faz com que elas corram atrás, que elas queiram mais e às vezes acabem até criando o seu próprio negócio. E a ideia justamente do Valmir é mostrar que aquele rapaz que andava descalço lá em Rio das Antas se transformou em um grande empresário. Então, você também tem a oportunidade de construir um grande negócio, quem sabe fazer parte do Vale da Cerveja, da Via Gastronômica, enfim, trazer para Blumenau o seu grande talento que com certeza tem. Então, que bacana que a gente pode começar com o Valmir, que veio de uma cidade pequena, se consolidou aqui em Blumenau e construiu um empreendimento que outras pessoas também puderam e estão fazendo com que se transformem negócios de sucesso. Mais uma vez, um grande abraço e que você possa trazer sempre novidades aqui no site Blumenauense. Cláudio, eu agradeço a oportunidade e eu sempre procuro enfatizar que as coisas mais especiais que para mim acontecem é a oportunidade da gente trabalhar, da gente estar com pessoas. Eu e minha esposa falamos muito disso, né? O trabalho para mim é realização. Uhum. Ele nunca é um peso. A hora que ele é um peso, eu tenho que mudar, eu tenho que ir para outro lugar. A hora que a gente brinca muito a hora que a musiquinha do Fantástico ela começa a incomodar, porque ela te lembra que na manhã seguinte, é segunda-feira, mude de trabalho. Tá? E para mim, essas operações todas que a gente está envolvido, a gente torce que logo chegue segunda-feira, porque você vai estar de novo produzindo, de novo fazendo a coisa acontecer. E o grande fator aí, né, são quantos empregos que estão aí rodando, né? E isso tem os fatores de família, os fatores de oportunidade. Então é isso que a gente procura passar, é isso que a gente procura deixar para quem convive no dia a dia com a gente. Sempre lembrando que
antes dele abrir os seus empreendimentos, também passou para aprender como trabalhar, teve as suas experiências, né, dentro do emprego que ele trabalhava. Isso para lembrar que não adianta a gente ter uma grande ideia, começar de uma hora para outra. A experiência é importante, conhecer bem aquilo que você faz é importante, porque independente do quanto você trabalhou, seja lá em que segmento, isso não é garantia nenhuma de que o negócio vai dar certo. Não. Né? Mas é justamente o desafio, a vontade de se superar diariamente, o entender que os problemas que acontecem, na verdade, são sugestões para soluções, né? Porque às vezes a gente sempre pensa assim, puxa, qual é a solução? Na verdade, a solução sempre vem a pergunta que traz a solução, né? Sem a pergunta não existe solução. Então, às vezes, a questão é muito qual é o problema que eu tenho? Eu não estou feliz porque, né, com aquilo que eu estou trabalhando hoje, o meu negócio não está dando certo, por quê? Eu acho que o porquê, entender o problema é sempre uma garantia de que você pode ter uma solução boa chegando. Está mais perto da solução. Né? Exatamente. Eu costumo dizer que não tem resposta errada, tem pergunta mal formulada. Exatamente. Então, e enquanto tiver pergunta, não te aventura. Né? Enquanto tiver pergunta sem resposta, não te aventura. É porque a tua operação não está ajustada ainda. E eu diria assim, o importante, o incômodo é não ter pergunta. Sim. Quando não existem perguntas que você acha que está tudo bem, aí realmente começa a te perguntar por que não está se te perguntando, sim, porque não existe dúvida, né? Porque o mercado nunca para. O que é tecnologia, o que é de ponta hoje, amanhã já fica ultrapassado. Século XXI, né? Século XXI. A inovação é a palavra de ordem, a acomodação não pode existir. E ser empreendedor é ser desafiador o tempo todo. Não tem como... Eu procuro usar o aprendizado que a gente vive no dia a dia, né? A gente procurou, nós temos uma filha só, a Alcione, e a gente procurou educá-la para que existem os que fazem pó, né, e os que correm atrás e produzem na poeira, né? Então, você vai ser uma pessoa que vai ficar na poeira ou tu tá à frente, né? Então, só que o estar à frente exige muitas coisas. Exige que você se prepare, exige que você leia, exige que você se relacione bem, exige que você busque formação, exige que você qualifique equipe, não tenha equipe, exige que você tenha bons parceiros, assessorias profissionais. Faz parte. Né? Custa, claro. Mas tem um retorno também. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Eu sou Klaus Jensen e você estava no site Blumenauense. Até a próxima entrevista, tão legal quanto essa.